Muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa tarde fria. Eu já me preparei, estou com um cafezinho do lado, estou com a minha gatinha nos joelhos ali esquentando também. Então, a gente está, né, no conforto de casa nesse período de pandemia, de trabalho remoto. O objetivo de hoje, né, é juntos justamente propor mais do que um webinário, mais do que uma apresentação teórica sobre o tema que vocês já conhecem, né, informalidade e política do MEI, é realmente ter um momento de construção, de colaboração, de participação do ecossistema empreendedor. Então, chamamos vocês porque vocês trabalham com a questão da formalização ou trabalham com o público dos empreendedores mais vulneráveis, e a gente queria ter esse momento, como fizemos outros ano passado e ano retrasado, de trocas de experiências e informações entre os atores do ecossistema para propor soluções de melhoria e pensar num mundo cada vez mais justo, ainda mais nesses tempos, né, nessa época de crise, de pandemia, onde as desigualdades são cada vez mais fortes. Então, para quem não me conhece, eu sou Florian Paisan, trabalho na Aliança Empreendedora desde 2013. Eu sou coordenador do programa do Empreender 360. Daqui a pouco eu falo mais sobre o programa para quem também não conhece ainda, mas só para vocês saberem também, não estou aqui sozinho, a gente está com uma equipe maior, então aqui no Zoom vocês vão encontrar também a Tatiana, vocês vão encontrar o Vinícius, talvez a Lina, se ela consegue também se liberar. Então, se vocês querem interagir com a equipe, se vocês estão com problemas técnicos, podem ativar essas pessoas. Estão marcadas já na lista de participantes como da Aliança Empreendedora, então é só mandar no privado, no bate-papo, uma informação, né, uma mensagem que eles vão atender. Temos também a sorte de contar com a Flávia e a Elaine, que são intérpretes de Libras. Então, caso vocês tiverem necessidade, o desejo de assistir, acompanhar a interpretação, podem fixar na tela delas, elas vão se revezando a cada 20 minutos. E alguns combinados, antes de entrar no assunto, estamos na plataforma do Zoom, né? Então, acho que muitos de vocês já conhecem. Nesse último ano, a gente teve bastante oportunidades para praticar encontros online, mas vale ressaltar ainda, né? Cuidar com o microfone, com os barulhos externos para não atrapalhar quem está apresentando. E também, na medida do possível, porque não sempre é possível, se vocês puderem ligar as câmeras para a gente ter uma experiência humana um pouco mais presente, né, da gente poder se olhar nos olhos e conversas diferentes, diretamente. Vamos ter momentos de grupos, de divisão em subgrupos, então vai ser bem importante nesse momento, mas como eu falei, caso vocês não tiverem condições ou recursos para isso, não tem problema também. A gente está gravando também o encontro. Se vocês tiverem algum problema com isso, por favor, avisem também no bate-papo para a Tatiana. A gente pretende usar como registro principal do encontro e poder usar depois, quando a gente fosse aprofundar os trabalhos. Mas também pode ser que a gente decida publicar, principalmente na parte dos painelistas, algum vídeo, algumas falas específicas para alimentar o ecossistema, né, de informações e dados. Então, se vocês tiverem algum problema com essa gravação, por favor, podem se manifestar. Acho que de introdução é isso. Vou falar um pouco mais do nosso propósito de hoje, antes da gente entrar também e conhecer os nossos painelistas. Então, o Empreender, rapidinho para quem não conhece, é um programa de advocacy de inclusão empreendedora. Ele é uma parceria que nasceu em 2016 entre a Aliança Empreendedora e o Bank of America para fomentar novas construções, novas relações, como eu falei, de trocas e articulações com o ecossistema empreendedor e principalmente o ecossistema que apoia empreendedores por necessidade, empreendedores vulneráveis. A gente se articula em 4 pilares da advocacy. O primeiro de evidências, né, de levantamento de dados e pesquisas, compartilhamento de pesquisas que outras organizações já produzem também sobre o assunto. Um pilar de conscientização que tem a ver com a sensibilização de massas, então a sociedade civil, mas também outros atores do ecossistema, né, do setor privado, social, para quebrar alguns paradigmas que a gente encontra no caminho.
um pilar de rede, então, que nem o encontro de hoje, onde a gente junta atores que são relevantes dentro do ecossistema para pensar em soluções, para criar soluções de inclusão empreendedora, né, de permitir para o empreendedor inovar mais, facilitar a burocracia, focar em populações, em segmentos prioritários da população, e outras questões do tema. E o último pilar, então, de políticas públicas também, que aí sim é um advocacy mais literal, né, entre aspas, onde a gente também se aproxima do poder público para pensar juntos em iniciativas e políticas públicas melhores em termos de inclusão empreendedora. E hoje, justamente, a gente vai abordar bastante esse pilar com a questão da política do MEI, né? A gente vai ter um olhar um pouco mais focado nessa parte. Para quem se quer saber mais sobre o programa, a gente tem o nosso relatório do ano passado disponível na internet. Vou pedir daí para o Vinícius ou a Tati, de repente, colocar no bate-papo também para ser mais fácil de clicar. Mas qualquer coisa também, só mandar uma mensagem para a gente que a gente envia. Aqui vocês vão encontrar um pouco do que a gente fez, um pouco bastante do que a gente fez no ano passado, para quem tiver curiosidade. E só para marcar um momento, a Sara e a Neuza, que são as estrelas da capa do nosso relatório, estão aqui também no evento. Então, se vocês querem uma assinatura, uma foto com elas, já são famosas, fiquem à vontade. Mas então, como que vai acontecer o evento de hoje? Então, a primeira parte já foi feita, né, que tem a ver com essa abertura, introdução, e a gente vai entrar logo no contexto, né, da informalidade da política do MEI, do porquê que a gente está trazendo esse tema hoje, em momentos de avaliação da política, por exemplo, de um momento para sentar, parar para ver como que desde 2009 a informalidade evoluiu, a política do MEI também se desempenhou. Então, isso eu vou fazer essa apresentação rapidinha e depois vou deixar o espaço para os nossos panelistas. A gente vai contar com 3 panelistas dourados, de ouro, enfim, que são muito cheios de informações e dados para a gente hoje. Então, tem o Fábio Santos, que para quem chegou um pouco mais cedo conseguiu ver falando um pouco, né, conseguiu um spoiler ali do evento, que trabalha na Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas. Ele é responsável principalmente pela política do MEI e pelo portal empreendedor. Então, o Fábio é a pessoa com quem conversa sobre o assunto. Temos também a presença da Priscila de Oliveira, que vai trazer um pouco mais o olhar da academia. Ela é formada na FGV, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, especializada em comportamento, em economia comportamental, e principalmente dos micro e pequenos empreendedores no Brasil. E temos também a ilustre presença da dona Rita dos Santos, que é presidente hoje da Associação da ABAN e também participa de vários conselhos municipais de políticas culturais, além de empreender também boa parte da sua vida. Então, esses panelistas vocês vão conhecer em breve. Eles vão trazer mais insumos para a gente trabalhar sobre o nosso contexto de informalidade e política do MEI. E depois, então, vamos para um segundo, terceiro bloco de construção, aí sim, participativa. A gente vai dividir vocês em subgrupos, nos quais vocês vão poder conversar entre os participantes sobre as causas raízes de possíveis desafios que a gente encontra nesse assunto, nessa temática, e depois pensar e levantar pontos de alavancagem e soluções para a gente potencializar já uma política que existe, para a gente reduzir o impacto negativo de possíveis desafios, enfim, soluções para a gente conseguir um cenário mais inclusivo para empreendedores vulneráveis. E, então, o nosso combinador é encerrar às 5 horas, né, uma tarde cheia de ações. E para fazer esse encontro, para fazer esse encontro, a gente está usando, como eu falei, o Zoom. A gente vai usar também, na parte de construção, um outro software que é o Jamboard, né, que é o do Google. Então, depois a gente manda o link para vocês, eu mostro um pouco como vai funcionar naquele momento, mas só para vocês saberem que na parte da segunda
na segunda metade do evento, a gente vai trabalhar em outra aba ali do computador. Então, da agenda, da introdução é isso. Qualquer coisa, como eu falei, temos o bate-papo, se vocês quiserem comentar, deixar alguma informação. Também se apresentarem, né? Somos 26 no momento no evento, não todo mundo se conhece. Infelizmente não tem, a gente não vai ter tempo para abrir o microfone de cada um. Então, se quiserem colocar no bate-papo também nome, organização, já perguntas, informações sobre formalização, informalidade, enfim, fiquem à vontade. Esse encontro é nosso, no plural mesmo. Então, por que a gente está trazendo esse assunto da informalidade do MEI no momento? A gente sabe, né, que a política do MEI ela foi criada a partir de várias necessidades, saiu em 2009, mas ela respondia a uma necessidade de promover o empreendedorismo no Brasil, principalmente dos micro e pequenos empreendedores, como motor mesmo da economia local, né? Isso é uma reflexão que já acontece há décadas no país. A gente viu também uma necessidade de regularização da informalidade, também isso é uma herança histórica do Brasil, a informalidade do mercado do trabalho, mas também no empreendedorismo. Então, como que a gente conseguia regularizar e identificar esses empreendedores espalhados, né, em todos os territórios, e junto com isso, e principalmente, talvez na questão do MEI, a inclusão previdenciária das populações mais vulneráveis, ou seja, tinha ali uma correlação entre informalidade e vulnerabilidade socioeconômica, então, pessoas que estavam descobertas de proteção social, o MEI veio com esse intuito, né, de fornecer como benefício um mínimo possível de cobertura previdenciária para garantir também, né, um futuro melhor e mais digno para o empreendedor e a sua família. Então, antes da pandemia, eu trago aqui o dado de 2019, porque em 2020 a gente viu um crescimento recorde no número do MEI, muito causado pela pandemia, a gente continua com a pandemia, mas tirando essa influência do momento, a gente estava em 9,4 milhões de empreendedores formalizados como MEI. Então, ano passado passou dos 11 milhões, né, com esse crescimento que eu estava comentando, mas a gente também, em 2019, media uma informalidade dos empreendedores de 73,9%, ou seja, quase 74%, quase os 3/4 dos empreendedores no Brasil não declararam não ter CNPJ, isso pela pesquisa do MEI. E quando a gente cruza, olhar um pouco mais para o detalhe desse dado, a maioria dessas pessoas tinham um perfil parecido com o público o público-alvo da política do MEI, né? Pessoas com mais vulnerabilidade. Então, a academia, isso, como qualquer outra política pública, tentou pesquisar e estudar um pouco mais o desempenho da política do MEI, como de outras questões, como da própria informalidade, né? O que leva o empreendedor a se formalizar ou a se manter na informalidade, e trazer, né, informações para saber como a gente pode potencializar, né, potencializar a figura do MEI e também, junto com isso, como garantir que os impactos sociais, né, sejam garantidos. E junto com isso, então, por que a gente está reunindo tantas figuras, tantos atores diferentes nesse encontro? É para a gente também ter um espaço para se posicionar como ecossistema, né? Entendendo que o governo, o poder público não está sozinho nessa luta, existe também o setor social, o setor privado, o setor acadêmico, os próprios empreendedores, e cada um exerce um papel, né, diferente e complementar em relação aos outros. Então, é entender como a gente, ocupando a nossa perspectiva, nosso lugar, conseguimos também se juntar, né, nessa tarefa de aumentar o desempenho da política do MEI, ou melhor dizer, reduzir, né, a crise, as desigualdades que a gente olha para o país através dessa figura do empreendedor, por necessidade e de políticas públicas que nem o MEI. Para isso, gente, e aí vai ser os meus últimos minutos, para isso, a gente desenhou na Aliança Empreendedora um tipo de diagrama, um tipo de modelo
que faz essa relação entre a informalidade do empreendedor e a formalização do MEI, entre um olhar micro, né, porque a decisão do empreendedor de se formalizar, ela atua numa dimensão micro, com o aspecto macro do governo, de políticas maiores, assim, de proteção previdenciária, por exemplo. Então, a gente, a partir dessas reflexões e da leitura da literatura acadêmica, a gente propôs um diagrama. Vou mostrar ele na tela agora, vai ser a nossa ferramenta base de reflexão. Ela vai ser complementada com a apresentação dos painelistas, mas antes de mostrar, eu queria ressaltar que é um modelo, então, ele é uma simplificação. Se tiver necessidade de ajustes e detalhamento maior, fique à vontade para propor, porque isso, né, é uma construção coletiva, é para ser vivo, então a gente super aceita. Também, além de detalhes, tem questões importantes que, por exemplo, a gente não identifica na literatura, mas que na prática a gente percebe que seria legal apontar. A gente está aqui também para ajustar esses pontos. Então, vou apresentar o diagrama, as suas diferentes componentes. Eu não vou entrar no detalhe porque os painelistas já vão abordar bastante desses assuntos. Mas, basicamente, o diagrama tem essa cara, onde a gente tem, do lado esquerdo, o lugar mais do empreendedor, né, que começa a empreender por necessidade. Do lado direito, ou a parte do governo, com as políticas de regularização, de cobertura previdenciária. E, no meio, essa formalização no meio. Eu já entro, então, vou falar só dos blocos desse diagrama. Antes, talvez, entender que tem uma diferença entre setas vermelhas e setas azuis, é porque as setas azuis elas vão potencializar uma relação, enquanto as setas vermelhas elas ilustram uma inibição. Então, por exemplo, eu vejo a primeira informação que aparece para mim, baixa qualificação, né, em cima à esquerda, ele tem uma seta azul que vai para o desemprego, ou seja, quanto maior o número de pessoas com baixa qualificação, maior o desemprego, ou que a baixa qualificação ela é uma das causas identificadas na literatura como principais causas para desemprego, ou para exclusão do mercado de trabalho, melhor dizendo. Mas também tem uma seta vermelha em direção da formalização do MEI, porque, por exemplo, a literatura viu uma correlação nesse sentido de que quanto maior a qualificação, o nível de escolaridade das pessoas, dos empreendedores, maior a possibilidade deles se formalizar, né? Sem explicar necessariamente o porquê dentro disso, mas uma relação que foi apontada na literatura. Então, só para vocês entenderem, de novo, não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai ter os panelistas, mas depois também, se vocês querem mais informações, é só perguntar. O primeiro bloco que a gente tem é sobre empreender por necessidade, então a gente fala de um público bem específico de empreendedores mais vulneráveis, né, de classe D e E principalmente, que empreendem não necessariamente por querer, mas muitas vezes por falta de emprego. Essa é uma resposta mais escolhida no GEM, justamente sobre a motivação para empreender. Então, se não me engano, era perto dos 80% da população empreendedora, né, que iniciou em 2019 por falta de empregos. Maior, com a crise, né, da pandemia, esse número, eu imagino, tende a aumentar. E que então usa, né, o negócio como ferramenta para gerar uma renda para a própria família. Esses negócios, eles são de baixo valor agregado, ou seja, tem uma capacidade de crescer limitada no seu início, principalmente, e de baixa capacidade produtiva. Eu reforço esse ponto porque tem a ver com o resto da temática, no sentido que a formalização do MEI era é feita também para pensar nesses negócios pequenos e que a baixa qualificação e a baixa capacidade produtiva desses negócios impacta muito na decisão da formalização. A gente tem justamente depois essa decisão, que eu estava falando agora mesmo, de formalização, onde a literatura aponta para a gente que ela acontece no nível micro, mas que ela é um balanço, uma análise de optimização do próprio empreendedor em termos de benefícios e custos, né? Então, vai olhar para questões de burocracia, de custo tributário para ele, vai olhar para os benefícios que vai trazer para ele, por exemplo. Então, vão entrar vários fatores, mas a gente apontou aqui também alguns fatores que são externos, que podem influenciar positivamente ou negativamente essa decisão. Então, a baixa qualificação era uma delas,
ou desconhecimento do programa que foi apontado em vários lugares, que empreendedores, principalmente os mais vulneráveis, não têm acesso à informação, não sabem como que se formaliza quando eles conhecem a figura do MEI, e depende mais de uma relação de boca a boca, né, uma comunicação boca a boca por parentes e amigos do que outros canais mais oficiais, mais formais de comunicação sobre a figura do MEI. E, de novo, aqui a gente fala de todos os canais do ecossistema disponíveis. O ambiente, claramente, também tem a sua influência, se é para permitir a um empreendedor se formalizar ou não. Dentro do ambiente pode entrar até a cadeia produtiva também, na qual o empreendedor está inserido, né? E a ausência de fiscalização. Então, e acho que a Priscila vai falar um pouco sobre o assunto, a fiscalização, ela promove maior formalização, maior regularização. No nosso caso aqui no Brasil, com esse público principalmente, por não ter fiscalização, a gente entende, então, que as pessoas não necessariamente sentem tanta necessidade de se formalizar, mas, enfim, tem ali também uns poréns por trás dessas estratégias. A gente tem, e aqui a minha tela está escondida, opa, eu não consigo ver o que estava escrito embaixo, que é basicamente o impacto, se falou isso porque o meu título está escondido pela barra ali do Zoom, mas é o impacto da formalização no MEI, então entra dentro os custos da formalização, que já o MEI reduz bastante a partir em comparação a outras formalizações, né, então de carga tributária, burocracia que foram muito simplificadas. A gente tem os próprios benefícios da formalidade, de acesso ao serviço financeiro, né, ao mercado financeiro, então conta bancária, microcrédito e segurança judiciária. E um ponto que eu vou verbalizar agora também, que é importante saber, é o limite de escala. Então, a gente vê que tem uma questão ali de tetos, por exemplo, que acontecem, que às vezes podem promover o próprio empreendedor, e aí não necessariamente é o nosso empreendedor, do jeito que a gente está considerando aqui, a reduzir a sua escala para se manter nesse quadro do bem que é mais favorável, mais benéfico, justamente em termos de, como eu falei, tributos e burocracia. Quase terminando, então, a minha fala, na formalização a gente tem um impacto, né, da própria política do MEI para responder a essa necessidade de cobertura previdenciária, onde as pesquisas mostram que sim conseguiu trazer mais pessoas que estavam descobertas, né, para um quadro mais favorável, mais protegido. Isso a partir da contribuição, né, que a formalização, a política permite. Alguns pontos que são entender que é uma política que é feita, desenhada para uma população que não tem necessariamente condições de contribuir mais, né, inicialmente, então ela também tem uma questão de equilíbrio financeiro acontecendo, né, que entra dentro desse quadro de políticas de assistência social, por exemplo, que elas não são feitas para gerar lucro para a União, para o Estado, e sim, né, responder uma demanda social. Então, é um ponto que esse equilíbrio financeiro é citado por algumas pesquisas também. E um pouco envolvido com isso, uma questão que a gente levanta que está um pouco desconecta com o nosso público-alvo, né? A gente foca em empreendedores de baixa renda, mas a gente percebe que a formalização atrai muita gente que tem um perfil um pouco diferente, principalmente um perfil que se aproxima do trabalhador com carteira assinada, né? E traduz, então, esse movimento de pejotização, onde o mercado de trabalho troca uma relação seletista por uma relação de prestação de serviço, e que isso pode impactar também na própria necessidade de cobrir as pessoas ou de regularizar as pessoas, pois, como eu falei, né, o MEI tem tributos menores, então pessoas que poderiam estar numa empresa como CLT, e a empresa deles, né, o empregador, vai contribuir um pouco mais para as receitas da União, se encontra num contexto onde não contribui tanto quanto poderia, então vai cavar um pouco de déficit, né, para o Estado. Então, de novo, né, a gente aqui, quando a gente fala de utilização, está falando de outra pessoa que não é um empreendedor por necessidade, um empreendedor vulnerável, mas é uma questão importante que é relatada por vários órgãos em termos de desempenho, né, quando a gente olha para o desempenho da política do meio. Então, basicamente, são essas questões que a gente estava olhando, né, desde a decisão de se formalizar, desde o início do empreendimento,
passando pela decisão, passando pelos impactos no negócio e, por outro lado, também a questão de cobertura do federal, enfim, nacional da população e a regularização dos empreendedores informais. Chega de eu falar, já gastei toda a minha saliva, agora vou deixar o espaço livre para outras pessoas. Então, como eu falei antes, a gente tem 3 panelistas para trazer mais insumos para a gente, para apontar convergências, apontar divergências também, porque não existe uma única verdade, né? Então a gente está aqui para olhar para todos os ângulos também dessa questão. E vamos começar então pelo Fábio Santos, que, como eu falei, é coordenador dentro da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo e Artesanato dentro do Ministério da Economia. O Fábio, ele é responsável pela política do MEI, pelo portal do empreendedor. Então, Fábio, é um grande prazer, é uma honra te ter aqui. Para mim, você é a pessoa aqui que vai ajudar bastante a gente a destravar os segredos, né, da política do MEI e ver como que a gente pode ajudar nesse caminho de potencializar os seus impactos. E é isso, então eu vou parar de compartilhar minha tela. Fábio, se quiser já abrir o seu microfone e compartilhar a sua própria tela, porque, né, você falou que tinha uma apresentação, aí agora o palco é todo seu, seja muito bem-vindo. Bem, boa tarde a todos. Obrigado aí, Florian. Eu recebi esse convite da Lina aí e fiquei muito animado para poder compartilhar um pouco com vocês aqui essa questão da política, principalmente sobre a dimensão da informalidade e formalidade, né? É um programa transversal, é um programa que ele não tem analisa classe de renda, raça, gênero, enfim, é um programa que tem espaço para todos quem desejam empreender no Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande, além de fazer a gestão do programa do microempreendedor individual, eu sou servidor de carreira, faço também a gestão do programa do artesanato brasileiro. Então, eu cuido dessas 2 temáticas aqui. Hoje, o programa MEI são 12 milhões de empreendedores formalizados. Nós temos aqui quase 200 mil artesãos também formalizados dentro do programa do artesanato brasileiro. E eu costumo dizer que o programa ele tem um tripé aí que é importante sob o ponto de vista de redução da informalidade, trazer essas pessoas para a formalidade, pessoas que estão invisíveis para a sociedade, exercendo atividades sem um olhar do governo, sem um olhar da sociedade, e que dá oportunidade para que essas pessoas acabam se formalizando, tem um aspecto forte aí de cidadania empresarial, essas pessoas viram empresários, né? Eu costumo dizer que é o dono da elétrica que no outro dia, é o eletricista que no outro dia ele passa a ser o dono da elétrica, né? E esse CNPJ, ele traz uma questão muito forte do ponto de vista de realização de sonho, e que um programa simples, eletrônico, gratuito, pode proporcionar do ponto de vista da formulação da política pública, né? Então, assim, ele, como eu mencionei, ele é um programa que nesse tripé, ele proporciona uma formalização, ele proporciona um sistema tributário que não é nocivo, não é um sistema tributário que onere muito esse empreendedor, e também o terceiro, ele é um programa que ele tem uma questão de geração de oportunidade, que são aí várias oportunidades que um programa desse dá do ponto de vista de desenvolvimento local, uma conta como pessoa jurídica, acesso a crédito na PJ, ele pode vender para o seu governo, para a sua prefeitura, para o seu estado, para o governo federal. E, assim, é muito pouco tempo para que a gente pudesse abordar esse programa, principalmente em relação ao tripé, do ponto de vista de formalização do eixo fiscal e de um eixo de geração de oportunidade. Eu vou passar rapidamente aqui alguns slides que eu fiz para a gente abordar essa questão da informalidade, porque a gente sabe que a percepção, isso pode ser muito ruim, traz, aparentemente, ela traz uma coisa muito boa para o empreendedor, uma percepção muito boa,
mas a gente sabe também que isso acaba não se refletindo no dia a dia e no crescimento do seu negócio, né? Então, por que que os empreendedores preferem informalidade à formalidade? Primeiro porque, Florian, muita coisa do que eu vou trazer aqui, você já colocou no seu diagrama, pontos importantes, justamente essa questão de que não tem o olhar do Estado, ele não tem nenhuma regra a ser seguida, né? A informalidade traz essa percepção para os informais, né? E que ele acha que por não ser regulamentado, que não segue regras de funcionamento, essas atividades econômicas acabam, eles têm essa percepção de que eles não têm um regramento, eles não têm ninguém para fiscalizar, porque ninguém sabe onde ele está, ele é informal, e essas atividades econômicas acabam ficando fora desse alcance regulamentado do Estado, né? E a percepção que ele faz é assim, pô, como eles não sabem onde me encontrar, não vou ter esse problema da fiscalização, não tem que atender algumas regras. E isso ele vai no seu dia a dia enquanto esse empreendedor, né? Achando que isso está sendo um benefício para ele, né? Por outro lado, também ele acha que o Estado ele não tem capacidade de dar condições de formalização, ele desconhece o que o mercado tem para oferecer e trazer mecanismos que possam trazer ele para essa questão da formalização, né? Essa percepção dele como informal, ele acha que ele não tem que assumir, né, altos custos para a formalização, então ele pensa que esse processo vai gerar novo custo para ele, né, burocracia do ponto de vista de que as pessoas que estão com ele trabalhando não precisam submeter às regras, a sistemas, a serviços públicos, né, não vão perder tempo com serviços presenciais em filas de órgãos governamentais para cumprir com as minhas obrigações, né? E aí ele fala assim, poxa, também, já que eu não tenho que fazer nada disso, eu consigo ser mais competitivo no mercado, né? Porque eu não cumpro obrigação, ninguém sabe onde eu estou, eu não tenho que cumprir regras, eu não tenho que cumprir obrigações principais, nem obrigações acessórias tributárias. E aí, com isso tudo, eu posso vender o meu produto mais barato e eu posso ser muito mais competitivo no mercado. Então, ele vai assumindo e alimentando essas percepções, né? Que é o que vocês vão ver no próximo slide, que isso acaba causando milhões de consequências, né? Que impedem até mesmo o crescimento desse empreendimento. Então, assim, ele acha que por ele ser informal, ele não tem hora para trabalhar, ele não precisa cumprir horário, não tem chefe, não tem dono, não tem cliente, o cliente ele tem a hora que ele quer, se ele quiser trabalhar hoje, ele trabalha, se ele não quiser trabalhar, enfim, ele não tem que cumprir carga horária, ele acha que por ele ser informal, o negócio é dele, ele trabalha a hora que ele quer, ele tem muito mais qualidade de vida sendo informal. Então, essas coisas vão fazendo muito bem, né? Porque ele acha que ele é o dono de um negócio que não existe, que não gera nenhuma segurança do ponto de vista de relações comerciais, mas que acaba gerando percepções que para ele, do ponto de vista do dia a dia dele, isso é muito bom, né? E aí a jornada flexível também, ele trabalha a hora que ele quer, e aí é o ponto fundamental que a gente pode trabalhar juntos e que a gente tem feito um trabalho enorme do ponto de vista da informação para trazer para ele justamente essa questão de quais são as vantagens dele ter esse mundo, porque essas percepções acabam que geram essas desvantagens, tá? Em manter-se informal, porque é aquilo, né? Ele não consegue emitir uma nota. Quem hoje em dia, principalmente no momento de pandemia, sites de e-commerce, plataformas de marketplace, hoje, quase que de um ano para cá, a gente passou a viver de compras digitais. Aí, qual é a segurança que você, enquanto consumidor, tem? Nós fomos muito acostumados a viver coletivamente, a viver no olho, e que de um ano para cá isso causou, a pandemia causou uma mudança de subverter a forma dos nossos modelos de negócio, principalmente os pequenos. E aí, como é que você compra de uma pessoa no estado, eu aqui em Brasília, eu vou comprar um produto que você vende em São Paulo, e aí? Se esse produto não chegar, ou se esse produto chegar com defeito, a quem eu posso recorrer, onde eu vou encontrar esse cara? Então, ele acha que essa questão de que ele tinha a percepção que ele podia, de repente, viver fora dessa informalidade poderia trazer benefícios, mas não. Isso gera uma questão de insegurança para os consumidores. Hoje em dia, todo mundo quer
adquirir um produto, adquirir um serviço, e quer sim ter sua nota fiscal, ter um comprovante que aquilo ali, caso aconteça alguma coisa, ele tem aonde recorrer, ele sabe onde te encontrar, né? E aí, por outro lado, ele acha que essa questão da informalidade, ele passa a não ter acesso a algumas linhas de crédito que são muito mais em conta do ponto de vista de quem quer empreender para quem é na pessoa física. Então, se você tem um negócio que você precisa de matéria-prima, por que você não pode ir num banco e tomar uma linha de crédito de capital de giro enquanto uma pessoa jurídica, ao invés de você pegar uma linha de CDC como pessoa física, né? Às vezes você quer comprar uma máquina, um investimento, aí você vai pegar uma linha de crédito para pessoa física que custa 3, 4, 5%, enquanto você poderia pegar uma linha de investimento que custaria 1%, 1,5%. Então, assim, isso acaba você não tendo acesso também à questão das linhas de crédito, quer dizer, você perde a oportunidade no município que você vive, às vezes, você tem sua prefeitura, você tem o seu estado, que às vezes adquire um produto que você vende, só que você, como pessoa física, na informalidade, como é que você vai comprovar para o Estado sua capacidade de fornecer, as comprovações necessárias que o ente público exige para que você participe de licitações públicas, né? Então, aí você está perdendo o mercado, né? Por outro lado, se esse trabalhador, no seu dia a dia, tem um problema, aí ele fala bem assim, puxa vida, eu já não vou poder trabalhar. Como é que ele vai obter recurso? Como é que ele vai produzir para trabalhar se ele teve um acidente? Aí ele fala bem assim, poxa, eu não tenho uma previdência que poderia me ajudar num momento como esse. Então, pessoal, essa dificuldade também de negociação com os fornecedores, quer dizer, ele acha que é muito melhor se você tem um CNPJ, suas condições de negociar com o fornecedor é muito melhor de empresa para empresa do que se você for informal, como é que o fornecedor vai te dar prazo para pagar? Quem é você? Onde você está? Então, assim, essas coisas acabam gerando desvantagem que ele pensa que na informalidade ele tinha, mas isso acaba gerando todas essas desvantagens aqui que são prejudiciais para o seu crescimento, né? Aí você, aí você fala bem assim, poxa, é, todos esses empecilhos que eu tive, do ponto de vista das minhas relações comerciais com os meus clientes, com os meus fornecedores, de acessar novos mercados, de ter uma cobertura previdenciária que hoje ele na informalidade ele não tem, e aí na hora que ele dá um problema desse, que ele precisa ficar sem trabalhar, de repente se ele tivesse uma cobertura dessa, ele poderia ter uma proteção, enfim. E isso acaba gerando, por outro lado, como você muito bem colocou, Florinha, essa decisão é dele, né? Ou você quer ficar informal, ou você quer ficar formal. O Estado não obriga você a se formalizar, mas o Estado tem por obrigação dar ferramenta, dar políticas, ter programas que podem proporcionar essa formalização para você, e o programa MEI é um programa que atende plenamente todas essas percepções, todas essas percepções que eu mencionei, todas essas desvantagens que eu mencionei. Nós temos hoje uma política de governo que consegue atender tudo aquilo que você acha que você não tinha, que você acha que você poderia estar crescendo e que você não está, e que um programa como esse tem condições de atender. Por quê? Você tem cobertura previdenciária para você e para sua família, não é só para você, o programa permite que o empreendedor tenha proteção também para sua família, né? Você pode ter mais um empregado, inclusive com custos diferenciados. É um programa do ponto de vista do eixo fiscal, você tem duas obrigações, uma principal e uma acessória, né? Você tem o pagamento mensal da guia com valor fixo, isso é fundamental, o empreendedor começa o mês sabendo que ele tem um valor fixo para pagar, ele tem uma vez por ano apenas fazer o envio da sua declaração de imposto de renda. Então, assim, com a formalização, você tem essa questão de obter crédito para pessoa jurídica, como eu já mencionei, você tem esse baixo custo, você tem valor fixo, você tem controles simplificados dentro de um programa como esse, gratuito, rápido, eletrônico, um processo que hoje se você tiver o seu documento na mão, você consegue se formalizar no portal do empreendedor em 10 minutos, você consegue ser um CNPJ, né? Você tem toda essa questão de uma assessoria previsto na lei gratuita nos 2 primeiros anos aí, como o apoio aí das empresas contábeis para o envio da declaração. Você tem uma parceria muito forte do Sebrae como um serviço de apoio para fazer você gerir melhor os seus negócios, fazer você crescer e tudo. E você tem um tratamento favorecido e diferenciado previsto numa lei complementar, que é uma das leis complementares mais vivas que nós temos, com quase desde 2006, né? A lei complementar teve aí
quase que uma vez por ano, um aperfeiçoamento, né? Então, você tem todo um marco legal que te dá condições e um tratamento todo favorecido e diferenciado para você exercer essas ocupações permitidas. Hoje nós estamos falando de 12 milhões de empreendedores formalizados, e eu queria só colocar um ponto aqui, pessoal, eu vou finalizar aqui, mas eu vou só, dado que o tempo que foi dado, eu vou só avançar aqui que o portal do empreendedor, que é esse portal que nós cuidamos aqui, ele está com uma cara nova, ele está com um endereço novo, nós brigamos por portal de serviço do governo federal. Hoje o governo federal, de acordo com a sua estratégia de governança digital, ele centralizou e está centralizando todos os serviços, todos os portais de governo num endereço único, que é esse gov.br. Tá? Esse gov.br ele vai ser o site único do governo e todos os serviços digitais vão estar aqui, isso vai simplificar muito a vida do cidadão. Tá? E o portal do empreendedor migrou para esse espaço governamental, né, que é o portal de serviços do governo federal, com a mesma cara, com tudo assim, com orientações de quem quer ser MEI. Se você já é MEI, a gente passa a passar uma série de disponibilização de serviços que podem abastecer o dia a dia do empreendedor, e esse portal ele foi criado exclusivamente para o MEI, e a gente está cada vez mais tornando o portal essa porta única de serviços para esses empreendedores. E aqui no portal, pessoal, tem um ponto importante, que é essa questão da seção crédito, que foi criado recentemente, até por conta da pandemia e tudo, e a gente sabe que essa dimensão crédito ela é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos negócios, e nós criamos aqui, eu vou avançar aqui, só para mostrar para vocês, aqui é o tratamento favorecido, redução a zero de todos os custos, isso é muito importante, ninguém pode cobrar taxas do MEI para o seu funcionamento, que esteja relacionado com a sua atividade e seu registro. A lei foi um ganho fundamental aí, que ela transversalizou, disse o seguinte: a União, o Estado e o município têm que promover esse tratamento favorecido, não é só a União, não é só o Estado, não. A União, o Estado e o município, tratamento favorecido por pequeno negócio, a redução a zero. Quem estiver cobrando taxa do MEI está descumprindo uma lei federal. Isso não pode ocorrer com taxas relacionadas à sua abertura, à sua inscrição, alteração, baixa, tudo que esteja relacionado a seu funcionamento. Recentemente aprovamos no CGSIM uma resolução que dispensa o MEI de alvará e licença para o início da sua atividade, a resolução 59 CGSIM. Então, vocês verem que o governo, os estados, a União e os municípios, nós estamos trabalhando para que a gente possa dar muito mais tempo do dia para o empreendedor ganhar dinheiro e livrar ele muito mais das obrigações e da burocracia que tem. Então, a gente vem, eu vou só mencionar aqui, pessoal, a fiscalização orientadora, quer dizer, o empreendedor formalizado, ele tem que ter um olhar dos órgãos que atuam, intervenientes dentro desse processo da atividade dele, ele tem que ter esse olhar da dupla visita, quer dizer, orientadora em primeiro momento, em caso ele não atenda essa orientação, aí sim outras providências. Então, quer dizer, essa questão do artigo 55 é importante, a questão das compras públicas, já falei, possibilita você vender, e o portal do empreendedor, gente, tem uma questão aqui que é interessante, que eu quero só relacionar, com relação ao que está previsto na lei complementar, principalmente com relação ao estímulo ao crédito e à capitalização. Nós criamos recentemente, dentro da seção crédito do portal do empreendedor, um canal digital, que é o CredMEI, é um acesso digital a produtos e serviços financeiros. Esse canal, ele possibilita que um MEI, ou uma micro pequena empresa, ela possa mandar uma solicitação de uma necessidade de uma linha de crédito, de uma abertura de conta ou de uma maquininha de cartão eletronicamente para os bancos. Então, assim, em resumo é isso, eu acho que eu já extrapolei o meu tempo, mas eu queria dar esse destaque dessa visão de que a informalidade, ela mata em vez de promover esse desenvolvimento. E aí sim, o programa está aí justamente para promover e fomentar o empreendedorismo do Brasil. Eu me coloco à disposição de vocês para outros momentos como esse, onde a gente poderia fatiar e fazer debates de eixos importantes, porque o programa é muito grande, né? Então, com muito pouco tempo, a gente acaba dando uma avalanche de informações, e eu não sei nem do ponto de vista da efetividade para quem está ouvindo, quanto seria bom isso aqui, mas permaneço à disposição de vocês aí. Eu vou parar meu compartilhamento. Muito obrigado, Fábio. E, de fato, né, em pouco tempo, para a gente é um primeiro encontro também, mas a gente entende também que é pouco tempo para abranger e olhar para todo esse detalhe.
E daí que surge a importância de ter vários atores presentes aqui para participar, porque a gente consegue aproveitar do conhecimento de cada um. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Você apontou uma perspectiva muito interessante de olhar para as percepções dos empreendedores, né? Porque às vezes a gente vê que, poxa, o MEI já abaixa todos os impostos, as burocracias, mas pode ser que no imaginário ainda da população seja um peso muito grande, muito maior do que ele é na prática, né? Porque a gente vive com as outras figuras de formalização e isso, né? Esse desconhecimento sobre a política do MEI pode induzir a uma percepção diferente e levar uma pessoa a tomar uma decisão que não necessariamente é a mais justa, entre aspas, né? E justamente, então, sobre esses custos da formalidade e os benefícios da formalidade, eu vou pegar esse gancho para convidar a nossa próxima painelista, a Priscila de Oliveira, que vai trazer bastante informações sobre isso, né? Porque, como a gente viu, é uma decisão que é individual na escala micro, mas aí, quando a gente pega um passo para trás, a gente pode estudar, né, tendências, movimento de uma população e ver quais são, né, os mecanismos, as dinâmicas que acontecem e que podem envolver essa percepção de custo-benefício da política do MEI, mas também outras questões, e aí, não só no Brasil, mas também são questões que são levantadas em outros países, não tem o MEI necessariamente nesses termos em outros países, mas a informalidade ela existe. Então, vou chamar agora a Priscila de Oliveira, que vai trazer um pouco mais de informações sobre isso. A Priscila, ela é pesquisadora, ela é PhD na Universidade de Berkeley, na Califórnia, especializada em economia comportamental, já desde a FGV, aqui no Brasil, e especializada, então, ela estuda bastante essa questão de comportamento, de economia, voltada para micro e pequeno empreendedor no Brasil. Priscila, seja bem-vinda, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mesma coisa que para o Fábio, agora eu vou ficar quietinho, o palco é todo seu. Você pode compartilhar sua tela a partir do momento que você quiser, e daqui a 10, 15 minutos eu volto já, tá bom? Muito obrigado, Priscila. Muito obrigada pelo convite e queria também parabenizar aos organizadores pela iniciativa. Acho super legal abrir esse canal de debate entre vários agentes. Então, aqui a gente tem gente do terceiro setor, do governo, e também dá uma oportunidade para ter uma interlocução com a área acadêmica, que, como o Florian mencionou no começo, tem feito muita pesquisa sobre formalização, e é um prazer enorme estar aqui podendo divulgar e compartilhar boa parte desses achados da literatura acadêmica até o momento. Então, em termos de formalização, do ponto de vista da literatura acadêmica, em especial em economia, a gente costuma pensar nessa questão do empreendedor, nessa decisão entre ter um negócio formal e um negócio informal. A gente costuma sempre pensar numa coisa de custo-benefício. Então, é como se cada empreendedor parasse para comparar os prós e os contras de ser formal ou de ser informal, e aí, com base nessa análise, a pessoa decide o que para ela parece fazer mais sentido. Então, da literatura de economia, a gente tem alguns fatores que a gente entende que afetam bastante a decisão de formalização. Um deles é o custo em si de ser formal, que inclui tanto o custo de entrada, então o custo do registro formal, de ter o CNPJ, quanto o custo de se manter formal, que vem em termos de impostos a serem pagos, contribuições, mesmo custos administrativos, como, por exemplo, precisar de uma contabilidade um pouco mais organizada, talvez ter que contratar um serviço de um contador. E aí, do ponto de vista do benefício de se formalizar, o Fábio já falou bastante, enumerou vários deles, e aqui eu vou, só para exemplificar, vou ressaltar alguns novamente. Então, a gente tem que, com o CNPJ, é mais fácil para o empreendedor acessar produtos e serviços bancários, por exemplo, crédito. No caso do MEI, acessar carteiras de microcrédito, em especial. Também traz a possibilidade de vender com a emissão de nota fiscal, o que amplia bastante o mercado consumidor do empreendedor. O empreendedor pode passar a fornecer para empresas maiores, pode vender em plataformas online, por exemplo. E no caso do MEI em particular,
também a formalização vem com vários benefícios previdenciários que, se o empreendedor decide permanecer informal, ele não tem. Por exemplo, a previdência em si, um auxílio-doença caso a pessoa não possa trabalhar, um salário maternidade. Então, tem vários benefícios do ponto de vista do trabalhador, benefícios previdenciários. E aí, do ponto de vista de se manter informal, também tem um custo, que é o custo de ser pego pela fiscalização, por exemplo. Então, não é uma coisa totalmente isenta de custos, como o empreendedor pode pensar num primeiro momento, tem esse custo realmente da fiscalização e toda a perda dos benefícios da formalização. Então, trazendo aqui de uma forma bem resumida e bem concisa o que a literatura acadêmica, através de vários estudos empíricos, quantitativos, super rigorosos, tem encontrado até então. Então, essa literatura tenta olhar em formas distintas, então, políticas públicas, intervenções que possam aumentar a formalização. Então, uma possibilidade, várias intervenções foram feitas nesse sentido, é de dar informação para as pessoas, porque pode ser que as pessoas não saibam exatamente dos benefícios, não saibam como se formalizar. Então, a gente tem alguns estudos que só deram informação para as pessoas e aí eles encontraram efeitos muito pequenos, ou nenhum efeito sobre formalização. Então, isso aqui, a gente tem esse estudo aqui de 2017, que foi focado em MEIs, em comunidades do Rio de Janeiro, e não acharam nenhum efeito de só dar informação, explicar para as pessoas benefícios, como se formalizar. E aí a gente tem também outros estudos, que eles complementam essa entrega de informação com outros fatores. Então, um estudo focou na entrega de informação para as pessoas, complementada pela oferta de uma assistência, nesse caso foi pelo pessoal do Sebrae, na hora de se formalizar realmente. E aí a gente vê que essa política foi eficaz, trouxe um aumento de 6% a 10% na taxa de formalização entre MEIs. Então, a gente vê aqui já uma possibilidade de atuação. Aí teve uma outra variação em que a mesma informação foi distribuída via mensagem de texto, em vez de ser pessoalmente, e era a mesma mensagem, só que ela foi quebrada em várias partes, e aí as pessoas recebiam mensagens de 2 a 3 vezes por semana, por várias semanas. E aí o que a gente descobriu foi que, apesar de ter gerado um aumento no conhecimento das pessoas sobre como se formalizar, benefícios da formalização, e também na intenção das pessoas de se formalizarem, essa política especificamente não teve nenhum efeito sobre a formalização na prática. Então, aí pode ser uma coisa que vem tanto do meio, a diferença de dar informação pessoalmente ou por mensagem de texto, mas também a diferença de dar informação toda de uma vez, ali em 15, 20 minutos, ou fatiar essa informação ao longo das semanas. Isso não tem exatamente como a gente separar. E uma outra forma que foi testada e que também se mostrou eficaz para aumentar a formalização foi dar informação e enviar para as pessoas lembretes via mensagem de texto sobre as informações passadas, sobre os benefícios de se formalizar, como se formalizar. E aí, nessa intervenção feita também no Rio de Janeiro, eles encontraram, a autora encontrou que essa intervenção gerou um aumento de 6% na formalização de MEIs. Então aí coisas simples de incorporar a uma informação que podem ajudar bastante a motivar os MEIs a se formalizarem. E aí a gente tem uma outra leva de estudos, que é maior, um pouco mais antiga, que focou nos efeitos de reduzir os custos, de ter uma firma formal. Então, a gente tem alguns artigos que olharam para a redução dos custos de entrada, então, o custo realmente de fazer o registro, de ter um CNPJ, e esses estudos mostraram que somente reduzir o custo de entrada não tem praticamente nenhum efeito na formalização. Inclusive, esse artigo de 2018 focou no programa MEI,
e encontrou que somente reduzir o custo de entrada para zero não é o suficiente para induzir uma taxa de formalização maior. Mas aí, quando a gente passa a olhar para a redução dos custos de se manter formal, então, os impostos e contribuições que uma firma formal tem que pagar, a gente já acha um efeito bem maior na taxa de formalização, que vai de 10% a 30% de aumento. Então, isso também, aqui no caso brasileiro dos MEIs, especificamente, o efeito estimado foi de um aumento de 11% na formalização dos MEIs, quando foi diminuído a taxa mensal que o MEI tem que pagar. E aí tem uma outra leva de estudos, essa bem menorzinha, que foca no efeito da fiscalização em si. Então, a gente tem um estudo que foi feito aqui no Brasil e em Minas Gerais, que analisou o efeito do aumento da fiscalização na taxa de formalização dos empreendedores. E aí encontrou que aumentar a fiscalização, aumentar as inspeções, gerou um aumento significativo na taxa de formalização também. Então, assim, aqui na literatura acadêmica, a gente olha para vários tipos de políticas públicas diferentes, vários tipos de intervenções, e aí a gente tenta entender quais são mais eficazes para aumentar a formalização, mas também eu trouxe esse próximo slide aqui para a gente sempre manter em mente que em economia a gente enxerga as firmas informais como sendo bem distintas umas das outras, então um grupo muito heterogêneo. E a gente costuma classificar essas firmas informais em 3 grandes categorias. Então, a primeira delas são de empreendedores que são muito produtivos e que só não conseguem se formalizar por conta da burocracia excessiva, do alto custo de entrada. Aqui no Brasil, esse grupo é estimado para corresponder a cerca de mais ou menos 9% das firmas informais. Tem um segundo grupo, que são de firmas que são produtivas o suficiente para operarem no setor formal, mas que decidem continuar informais, porque assim elas têm um custo menor de operação e por consequência, uma margem de lucro maior. E aqui no Brasil, a gente estima que esse grupo corresponde a cerca de 42% das firmas informais. E um terceiro grupo, que são os empreendedores de subsistência, que não são produtivos o suficiente para se formalizarem, e então podem, talvez o custo, mesmo o custo mensal, seja visto para eles como impeditivo, como muito alto, e esse grupo é estimado, abrange quase metade das firmas informais no Brasil. Então eu trouxe esse slide aqui só para a gente manter em mente que quando a gente vai pensar em políticas públicas ou intervenções, é bem interessante a gente parar para pensar em como a política ou a intervenção que a gente tem em mente afetaria cada um desses grupos, porque, por exemplo, a fiscalização pode ser muito boa no segundo grupo, por exemplo, mas pode prejudicar particularmente empreendedores de subsistência que estão ali por falta de opção, por não conseguirem se reinserir no mercado de trabalho. Então, pensar exatamente nos efeitos para cada um desses grupos. E aí eu trouxe aqui, antes de fechar, trouxe aqui um outro lado que também está sendo olhado pela literatura acadêmica, que eu acho que também é bem importante, que é o pós-formalização do MEI. Então, uma pesquisa que foi feita em 2013 mostrou que 20% dos MEIs não sabiam das contribuições mensais. Então, as pessoas, mesmo depois de se formalizarem, algumas pessoas não sabem que tem que pagar contribuição mensal, ou muita gente para de pagar, esquece. Então, para levantar aqui esse potencial problema, para a gente olhar, ok, depois da formalização, a gente ainda tem que fazer alguma coisa para manter essas pessoas contribuindo ativamente para a Previdência e pagando os impostos. Então, assim, só para resumir, foi feita uma intervenção bem simples em 2014, que foi o envio de cadernetas para todos os MEIs na época. Essas cadernetas, elas eram boletos bancários da contribuição mensal do MEI, e um para cada mês, de um ano inteiro. E a caderneta também enfatizava todos os benefícios previdenciários de contribuir para o MEI, e foi super interessante porque aumentou bastante o percentual de pessoas que passaram a pagar a contribuição mensal previdenciária,
apesar da gente ter observado uma redução gradual desse efeito ao longo dos meses. Então, isso é uma coisa também para a gente manter em mente, que é como manter os MEIs contribuindo, porque a contribuição mensal deles é fundamental para que eles possam realmente usar dos benefícios previdenciários que vêm com a formalização. Então, aqui, só para fechar, eu já devo ter falado muito, dada essa literatura acadêmica, todas essas pesquisas que a gente tem feito, o que parece ter disponível para a gente para aumentar a formalização dos MEIs? Bom, olhando para a parte dos custos, parece que a gente não tem muita margem para trabalhar, porque o custo de entrada do MEI é efetivamente zero, o custo mensal, em termos de impostos e contribuições, já é muito baixo, me parece muito difícil conseguir diminuir isso ainda mais. A questão da fiscalização também, que é levantada pela literatura acadêmica, pode vir a prejudicar empreendedores da base da pirâmide, então acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso na parte da fiscalização em si. Então, o que resta para a gente usar? Qual arsenal a gente tem? Então, uma coisa possível, e nisso a Aliança faz muito bem, que é focar em treinamento, capacitação para aumentar a produtividade desses empreendedores, tornar a formalização uma realidade factível para essas pessoas. Outra coisa também possível, outro tipo de intervenção, é tentar mudar o olhar dos trabalhadores autônomos para o MEI, então tentar olhar para o MEI como investimento no futuro, como um seguro em caso de doença, por exemplo, como investimento numa aposentadoria. Então, essa virada de chave pode ser bem importante para trazer mais à tona os benefícios de ser um MEI, benefício da formalização, e puxando aqui para a minha linha de pesquisa, que é economia comportamental, eu acho que tem muita margem para usar insights que a gente tem de psicologia e de economia comportamental, para aumentar a efetividade dos programas que visam aumentar o aumento da formalização. Então, a gente viu que dar informação com lembrete aumenta bastante a eficácia, é uma intervenção simples, custa muito pouco e pode ser super interessante. Tem uma literatura muito grande, já bem consolidada, em vários países sobre a importância de criar compromissos para incentivar a poupança, a contribuição para a previdência em outros contextos, também pode ser aplicada para o MEI, dado que o MEI pode ser visto como uma contribuição previdenciária. Então, acho que tem muitas frentes que a gente pode pensar juntos em como construir uma solução melhor, como tornar o MEI mais atrativo para boa parte dos empreendedores da base. Então, é isso que eu tinha planejado para hoje. Muito obrigada. Aí tem meu e-mail aí na tela, se vocês tiverem dúvidas ou comentários. E se tiverem perguntas também, estou à disposição. Muito obrigado, Priscila. Obrigado demais por trazer todos esses dados, essas pesquisas. E bom saber que tem já muitas informações disponíveis sobre o Brasil e o MEI, né, para trabalhar diretamente com o que nos interessa aqui. Tenho duas coisas, um comentário também sobre esse último ponto que você estava levantando, né, na aliança e com as organizações com quais a gente trabalha, a gente costuma falar em visão de futuro, né, que talvez seja um dos pilares dessa complexidade, de que a gente está falando de um empreendedor que empreende para atender necessidades de curto prazo, do momento, né, dar conta da sua sobrevivência, do sustento da família, de pagar as contas, e em contraposição, em espelho a isso, uma visão de futuro olha, empreendedor tem esses benefícios de proteção e cobertura previdenciária que não são tão evidentes, né? Que se eu penso no momento presente, é mais difícil eu me projetar no futuro de quando eu estiver doente, coisa que não desejo para mim também, né? Então, quando engravidar, quando acontecer alguma coisa, né? Então, como que a gente consegue juntar essas duas realidades, né? Então, mais uma vez... Exatamente. E Desculpa. só para fechar aqui, isso é um problema não só do MEI, mas é geral, assim, dos trabalhadores, decisão de poupança, mesmo de um trabalhador formal, contribuição previdenciária de um empreendedor formal também, que não seja um MEI,
Então, realmente, esse ponto de ressaltar como é uma coisa com custo no presente, um benefício só no futuro, essa coisa de trazer e ressaltar o benefício é bem importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Alguns recados também, só para relembrar quem entrou no meio do caminho. A gente, bom, está no Zoom, então a gente daqui a pouco vai ter um momento de participação, de trocas entre os participantes. Quem não tiver o seu nome identificado no Zoom, por favor, dê uma editada ali, bem simples, quando vocês passarem ou nas três bolinhas em cima da sua foto, ou nas configurações, tem uma opção para renomear, né? Acho que provavelmente vai aparecer em inglês como rename, só para facilitar na identificação, mas acho que eu não lembro ter visto ninguém com o nome de iPhone do Samsung, então pelo menos a gente tá com as organizações identificadas. E também relembrar que a gente está gravando, né, para poder usar como registro internamente e aproveitar em alguns momentos para publicação, se for necessário. Então, se alguém estiver com alguma resistência, algum impedimento, não deseja compartilhar a sua imagem, nem que apareça como câmera aqui, por favor, se manifestem. A Tatiana está ali atendendo esse tipo de pedidos no bate-papo, então podem mandar uma mensagem privada para ela. Isso, né? A gente está gravando com a tela dos panelistas da apresentação, então em teoria não vai, a gente não vai expor todo mundo, mas só para garantir, né, e respeitar o desejo de cada um. Vamos então para a nossa última painelista, a Dona Rita Maria Santos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um grande prazer, pessoalmente, conhecer a senhora, né? O Vinícius, que da equipe já conhece ele mais perto. A Dona Rita, ela é presidente da ABAM. Ela participa de vários conselhos, como eu falei no início, municipais, que tem a ver com política cultural e identidade também. Além de uma longa trajetória no empreendedorismo. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Você vai, com a gente, trazer um pouco mais a sua experiência, de novo, de um outro ponto de vista, numa outra perspectiva, para enriquecer um pouco o debate. Então, mais uma vez, o palco é seu. Eu fico ali atrás para ajudar se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida. Mas agora você tem, então, esses 10, 15 minutos para compartilhar um pouco da sua experiência com os participantes. Boa tarde a todos. Eu venho um pouco na contramão das duas apresentações, né? Eu quero muito que o Fábio ouça o que eu vou falar, porque eu estou vindo assim na contramão, né? Nós somos uma associação de baianas, apesar de termos baianos também hoje, né? Só no estado da Bahia nós somos em torno de quase 8 mil, e o nosso grande problema, eu trabalho em função delas fazerem o MEI, mas todas querem fazer, mas nós temos um grande problema. Eu mesmo, da apresentação que foi feita, eu fiz o MEI em 2010. Eu não recebi 90% das explicações que foi passado aí. Simplesmente eu fui no Sebrae, fiz o MEI, a única informação que eu recebi foi que eu teria direito a notas fiscais, que era o meu interesse, abrir uma conta bancária PJ. Não recebi mais nenhuma outra informação do que foi passado aí. Mas o meu grande problema, eu trabalho fazendo reuniões com as baianas, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, já que a associação atende o Brasil todo. Todas querem se formalizar, mas o grande problema é Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família não pode fazer o MEI, porque faz hoje o Bolsa Família é cortado amanhã. Então, como vocês falam de vulnerabilidade, a maioria, 90% das nossas baianas, recebem Bolsa Família. Então, ela faz o MEI hoje, no mês seguinte, o Bolsa Família dela foi cortado. E ela não tem o entendimento de que ela fazendo o MEI, elas vão estar lucrando mais do que receber R$80 do Bolsa Família. Mas elas acham que aqueles R$80 é garantido para elas. Então, elas preferem não fazer. Então, esse é meu grande problema. Na Bahia toda, elas me procuram, se interessam, porque muitas delas querem fazer um evento, o cliente cobra. E aí, cadê a nota fiscal?
Aí elas ligam para mim, Dona Rita, você pode dar sua nota fiscal? Por quê? Por conta do Bolsa Família. Fábio, tem 20 dias, eu fui a Brasília procurar o ministro, ele me recebeu, João Roma, eu fui justamente falar com ele. Bolsa Família e MEI. O que poderia nos ajudar, as baianas e os baianos, não, do Brasil todo, nessa questão? Porque, para nós, é a nossa pior coisa. A outra coisa, em 2018, o ofício da baiana foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho como profissão. Por que no MEI, para a gente, quando vai se inscrever no MEI, não tem lá o ofício baiana do acarajé? Nada contra ser cozinheira, mas a gente tem que se cadastrar no MEI como cozinheira. Nós somos baianas do acarajé, uma profissão que está regulamentada desde 2018 e não tem essa profissão lá no MEI. Então, isso também afasta muitas delas. Nós temos baianas, sim, com o MEI, mas não é nem 10% da quantidade que tem e que poderia estar hoje regulamentada, porque é o que eu mais trabalho com elas, vocês precisam pagar a Previdência Social. No momento que vocês fazem o MEI, vocês estão contribuindo para a Previdência. Então, elas querem fazer, mas aí eu caio de novo cá na questão do Bolsa Família, por mais que a gente tente mostrar para ela que é mais vantagem, apesar que eu não tinha essas informações todas que estão aqui para apresentar para elas, a minha informação que eu podia passar para elas é só a questão de que elas estariam contribuindo com o INSS, que era uma garantia para o futuro, porque você sabe, eu tenho baiana que já trabalha há 40 anos como baiana do acarajé, não tem como se aposentar. Eu falo para elas, se eles não plantaram, não pode colher. Então, quando eu fiz em 2010, eu fiz justamente para ver como seria. E comecei a fazer. De repente, deu um problema no Bolsa Família. Aí eu falei, não, vou parar, dei um passo atrás. Mesmo assim, ainda continuo conversando com uma e com outro, convenço uma, convenço outra, mas não é o quantitativo ideal que nós temos hoje de baianas e baianos, não só na Bahia, mas no Brasil todo, que poderia estar formalizada, se não tivesse o entrave do Bolsa Família, que é o nosso maior problema. E eu vim, eu falei que ia entrar na contramão, eu gostei das informações, eu não sabia que, no caso, nós temos uma baiana, trabalham 3 no mesmo tabuleiro. Então, ali, as 3 ou uma poderia fazer o MEI, assinar a carteira de uma, né, que aí já ajudava. Mas, infelizmente, isso não acontece. Nossas baianas, 80%, têm, sim, um nível de escolaridade baixo, tem, sim, vende hoje para comprar a comida de amanhã, mas a questão de pagar a parcela do MEI, isso a gente faz assim, desde o tempo que eu estou na Associação das Baianas. O primeiro acarajé vendido do dia vai para o cofrinho para pagar o INSS. Então, agora eu falo, o primeiro acarajé do dia vendido vai para o cofrinho para, no final do mês, pagar o MEI. E elas seguem à risca, mas a questão do Bolsa Família me impede. Então, eu não tenho muito o que falar, como eu falei, eu vim pela contramão. Mas eu falo em nome da Associação das Baianas, mas eu tenho outras pessoas que, como eu estou na associação há muito tempo, e eu fico no centro aqui de Salvador, no Pelourinho, então muitos artesãos me procuram para falar sobre o MEI. Aí eu dou as explicações que eu tenho. Agora eu estou aqui munida de muito mais informações para passar para elas. Não sabia que a família, se eu faço o MEI, minha família tem direito, não sabia disso. Eu hoje juntei meu tempo de trabalho com o MEI e me aposentei, é um salário mínimo, mas nessa pandemia
veio de boa, né? Chegou em boa hora. Eu juntei o MEI e uns 15, quase 20 anos que eu tinha de carteira assinada. Então, a única coisa que eu ainda não tenho certeza é se, de fato, elas contribuíram 15 anos, elas podem se aposentar. Essa informação eu não tenho certeza. Então, eu não passo para elas, porque eu fico com medo de passar e ser uma informação errada. A questão de assinar a carteira de uma ajudante, eu estou sempre falando, porque as baianas estão sempre indo parar no Ministério do Trabalho, porque elas botam ajudante, e quando a ajudante sai, elas não pagam nada para ajudante, assim, imposto, não pagam o INSS, paga só a diária, e quando a ajudante sai, leva elas para o Ministério do Trabalho, aí eu tenho que ir lá correndo para tentar ver o que posso ajudar, e seria uma garantia se elas pudessem assinar a carteira de pelo menos um ajudante, porque nenhuma baiana trabalha sozinha, ela tem sempre alguém que a ajuda. E se ela tivesse o MEI, seria importante que ela assinaria essa carteira, já que, às vezes, a diária que elas pagam ultrapassa o salário mínimo. Entendeu? É bem maior a diária que uma baiana paga a seu ajudante. Então, seria muito importante. Eu queria saber como que você pode me responder a esse respeito. Eu não tenho mais nada para falar, não. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Rita. Foi ótimo ter a sua perspectiva e a sua realidade que você traz, não só da sua vida pessoal, mas também de outras mulheres, né, na área. Várias pessoas comentaram aqui no bate-papo que achei que é com você, Fábio, a gente está querendo abusar sem abusar, né, da sua presença. Sei que você tem um compromisso às 3h30, mas se você tiver um espaço, um tempo aqui para endereçar e encaminhar as perguntas que a dona Rita fez, por exemplo, e que possam ajudar também nas reflexões depois. Tá. E dona Rita, eu já tinha tido conhecimento dessa demanda de vocês, é porque é o seguinte, eu acho que vou começar com um ponto que é mais traumático aí, que foi o início da fala da senhora, com relação a inserir a ocupação baianas de acarajé como ocupação permitida para o MEI. Bem, como você sabe, como vocês sabem, a senhora provavelmente deve saber também, a responsabilidade por incluir ou excluir a atividade no Simples Nacional é de competência da Receita Federal e que isso tem que ter uma relação com uma ocupação, com uma CBO. Então, da mesma forma que vocês fazem essa demanda para a gente, por exemplo, as paneleiras do Espírito Santo também me fazem essa demanda. As bordadeiras do Alagoas também fazem. E a gente, essa inclusão da ocupação, ela fica vinculada a um CBO e a um CNAE, para que a gente tenha logicidade dentro do cadastramento de vocês aqui. Então, a senhora não pode ser cadastrada como baiana, mas a senhora tem atividade do ramo de alimentação que atenderia muito bem. A senhora não tem especificamente baiana do acarajé, como não tem as paneleiras do Espírito Santo, como não tem as bordadeiras do Cariri, como não tem, enfim, não tem outras categorias que estejam vinculadas a um CBO como esse. Eu me recordo, sim, que na época, eu acho que quem esteve aí com vocês foi o secretário José Ricardo Veiga. Esteve comigo. Então, ele, à época, me trouxe, eu já estava na gestão do programa aqui, eu estou aqui desde 2016, né, como eu mencionei, eu sou servidor de carreira do governo federal. Então, assim, esse pleito ainda não conseguimos atender porque a gente fica vinculado a uma CBO. Mas a gente já tem na CBO. Tá, aí vai depender agora da inclusão dessa atividade, a inclusão dessa atividade fica sob a responsabilidade da Receita Federal. Isso que eu quero dizer. A gente pode fazer o pleito? Podemos fazer o pleito, a gente pode concordar com esse pleito, mas é de competência legal do Comitê Gestor do Simples Nacional a inclusão e exclusão de atividades. Com relação ao Bolsa Família, o que eu tenho conhecimento de informações do próprio gestor é que o MEI só perde o Bolsa Família quando ele atinge os limites estabelecidos pelo programa do Bolsa Família. Então, é aquele negócio, né? Se você ganha 30 mil reais, por exemplo, vamos dizer, se você está dentro do limite do programa e que
por algum cruzamento de informação ou por meio das declarações que vocês informam, se comprovar que vocês ultrapassaram o limite do Bolsa Família, automaticamente o benefício. Agora, esse vínculo não é automático. Se cadastrou como MEI, corta o Bolsa Família. Não é assim, tá? Então, assim, a não ser que esse procedimento mudou agora e o ministro Roma pode ter falado para a senhora, mas até onde sabemos é que as duas coisas podem acontecer. A senhora pode ser um cliente CadÚnico, Bolsa Família, e um cliente MEI do programa do microempreendedor individual, mas desde que a senhora não ultrapasse o limite do Bolsa, entendeu? Pode falar que eu estou vendo que a senhora está meio ansiedade. Eu sei tudo isso que você explicou, eu sei que a gente tem que dividir o que elas ganham, mas quem está lá na ponta, quem cuida do Bolsa Família, é ele que não segue a regra que vocês têm, de que tem um teto. Quem não segue a regra é quem está lá cuidando do Bolsa Família, que ao cruzar ele não procura nem ver valor, corta imediato. Você entendeu? Eu posso até ficar com esse compromisso com a senhora, de ver se isso está sendo uma rotina, mas até onde eu sei, sim, existe a rotina desde que o empreendedor MEI ultrapasse os limites previstos pelas regras, até porque, olha só, a senhora está falando que quem está lá na ponta não segue. Isso é lei. Os limites estabelecidos para te dar direito ao Bolsa Família, isso é uma previsão legal. Então, assim, não é que ele quer e que ele não quer. Isso tem que ser seguido. Eu acredito muito que o gestor, que é o Ministério, isso não é quem está na ponta, essa rotina de baixar o MEI e rodar a base MEI com a base CadÚnico, não é do funcionário que fica na Bahia, isso é uma rotina do Ministério. Então, assim, isso independe, em meu entendimento, de um servidor desse Ministério na ponta dizendo, você tem MEI, você corta. Não, não é assim. Essa informação está chegando um pouco distorcida, até porque isso é definido critérios por lei, de limites estabelecidos para o Bolsa Família, e os limites, da mesma forma que o limite de faturamento do MEI, 81, você só vai ser desenquadrado como MEI se você informar que você faturou acima de 81. Mas eu posso sim verificar com o pessoal do Bolsa Família essa rotina e me comprometo a dar esse retorno para a senhora. Agora, com relação à atividade, a gente precisa solicitar, e já foi inclusive solicitado. Se não me falha a memória, eu vou tentar recuperar isso, dona Rita, mas eu acredito que eu fiz um parecer favorável de encaminhamento ao Simples Nacional, a Receita Federal do Brasil, que é o secretário especial da Receita Federal, que é o presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional. Mas também não me custa nada verificar isso e dar um retorno para a senhora. A senhora poderia, por gentileza, passar os contatos da senhora aqui no chat, eu vou anotar, e vou verificar isso e retorno. Eu, pessoalmente, vou ligar para a senhora para dar esse retorno. Vou anotar aqui. Fábio, muito obrigado. Eu estou vendo a hora e querendo respeitar, né, os seus outros compromissos, mas muito obrigado pela sua fala, pela sua resposta. Aí fica encaminhado também, né, com o contato da dona Rita, a gente vai poder né, ver isso seguir. De modo geral, talvez a reflexão que pode ser interessante, né, lembrando do diagrama que tinha apresentado no início, da relação do empreendedor na ponta com o Ministério, né, o Estado criando a política pública, a gente percebe também que tem vários intermediários, outros atores envolvidos, né? Então, como o Fábio bem citou, a Receita Federal, que é responsável pela decisão do que entra no KNAI ou não, e que o MEI depende dessa lista de KNAI para operar, a gente vê que são mais atores. Então, esses atores eles não estão apontados no diagrama que apresentei, mas pode ser justamente uma informação muito relevante a acompanhar, a discutir sobre os envolvidos para identificar justamente onde que estão os possíveis gargalos, né? Onde que a gente pode, se a gente for pensar numa mudança, numa iniciativa, numa política pública, qual que é o ator a ativar, qual que é o ator que vai ser impactado por ela, enfim. Então, só deixando um pouco mais aberto para abrir a cabeça, né, para a gente pensar. Vou compartilhar